Turma, ah, vamos dar sequência aqui às nossas aulas, falando ainda da Grécia, mas eu quero começar essa aula com um recado muito importante para vocês. Nós estamos estudando o capítulo 10, falando muito da democracia grega, né, e de algumas guerras que aconteceram naquela época. Então, quarta-feira, aula normal. Quinta-feira eu não irei postar nenhuma atividade para vocês. A partir de quinta-feira vai estar liberado na plataforma para vocês um teste, tá? O teste é bem simples. É no mesmo modelo que vocês fizeram a prova da segunda unidade, tá? Serão apenas 10 questões de marcar, apenas uma estará correta e terá o valor de 2 pontos. Vocês poderão consultar o livro para responderem, poderão revisar todos os vídeos. Quando estiverem em dúvida sobre um determinado assunto, não tem problema, pode entrar em contato comigo pelo Instagram História Ash ou por e-mail, tá? Então, vamos lá simplificar. Quinta-feira, teste. 10 questões de marcar, no valor total de 2 pontos. E é apenas o capítulo 9, tá? É a Grécia pré-homérica, homérica e arcaica. Beleza? Eu vou deixar em aberto, mas vocês vão fazendo o quanto antes para que eu possa já ir corrigindo e lançar as notas. Caso algum aluno não vá bem nesse teste, não tem problema. Eu entro em contato e o aluno poderá refazer a avaliação, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar sequência falando aqui de algumas guerras que aconteceram no, naquela época, né, da Grécia, aquela Grécia democrática, né? Aquela Atenas democrática, tá, gente? Então esse capítulo que eu estou dando sequência aqui agora, esse capítulo não vai cair no teste. Esse capítulo é para a prova, que será mais ou menos daqui a um mês, por aí, tá bom? Então, olha bem, eu estou dividindo agora em duas etapas. A avaliação eu estou dividindo em um teste e uma prova, que será a avaliação da terceira unidade. Agora é somente o teste com o capítulo 9, a partir do capítulo 10 para a prova, tá bom? Então, podemos assim dizer que essa guerra do Peloponeso, ela foi assim uma guerra mundial, né, da antiga Grécia, porque quase todas as cidades e estados participaram. Elas se envolveram nesse conflito, né? Ou foram envolvidas, né? Algumas se aliaram a Atenas, enquanto outras se aliaram a Esparta, tá bom? A guerra durou 27 anos, né? Levou o nome de Guerra do Peloponeso. Já falei para vocês, ali tem uma península, né? E o nome da península é Peloponeso. Por isso que a guerra levou esse nome, tá? Durou 27 anos, né? Começou em 431 a.C. e foi até 404, com a vitória de Esparta, tá bom? Então, assim, embora eles utilizassem assim a mesma língua, era a mesma cultura, a mesma religião, assim, os antigos gregos, eles eram divididos politicamente, né? Frequentemente, assim, uma cidade grega, ela estava sempre em guerra com outras, né? Com outras grandes potências na época. E Esparta e Atenas é que disputavam para ver quem tinha o domínio da região, tá bom? Então, assim, o grande estopim, né? Eles precisavam de uma desculpa para começar essa guerra, né? Foi a política. Atenas era muito rica, né? Por causa do dinheiro que juntou com a Liga de Delos, que eu vou falar daqui a pouco. E Esparta acabou formando uma liga, a Liga Peloponesa, né? E foi para a guerra, né? Em resposta, né?
falei, Atenas reuniu outras cidades, né, para lutar ao lado dela na chamada Liga de Delos. Delos é uma cidade, uma região, tá bom? Então, assim, foi uma guerra mais de atrito, né, gente? Não tinha tecnologia militar naquela época, né? Esparta tinha os melhores soldados por terra e Atenas tinha uma grande esquadra por mar. Então foi uma guerra que se arrastou aí por um bom tempo, né? Então, assim, uma hora um vencia uma batalha, outra hora outro vencia essa batalha, né? E eles duraram, teve uma interrupção no ano de 415, depois né, a guerra retornou e finalizou em 404 com a vitória de Esparta, tá bom? E assim, uma das consequências mais duras assim da guerra, gente, é o quê? O empobrecimento da região, da população grega. E o pobre acaba sendo mais, né, mais prejudicado numa situação dessa, ficou ainda mais pobre, né? Então quem realmente sofreu foi a população, as classes mais baixas, tá bom? Então, ainda sobre essa guerra do Peloponeso, é assim, o saldo das guerras médicas foi positivo para Atenas, né? Porque ao final da batalha ali de Micala, os atenienses haviam se tornado assim a grande potência militar, né? Porque Esparta começou a lutar com os persas e mais tarde, né, eles se retiraram, né? E Atenas continuou na guerra. Depois disso, Atenas se tornou, né, uma grande potência. Então, assim, quando os persas foram afastados ali daquela região, os espartanos, né, assim, eles se retiraram da guerra, né, antecipadamente, e deixando Atenas dominar as relações assim políticas, né, com várias cidades-estados gregas. E aí, os atenienses eles fundaram a Liga de Delos. Delos era uma cidade, né, onde ficava tudo armazenado. Eu já falei para vocês na última aula, vou repetir aqui. A Liga foi fundada com a intenção de garantir as defesas da Grécia, assim, diante de possíveis novos ataques, né, ataques futuros, né? Então toda cidade tinha que destinar algum recurso para essa liga. Tinha cidade que mandava soldado, tinha cidade que mandava comida, tinha cidade que mandava ouro, e tudo isso ficava armazenado em Delos. Só que mais tarde, Péricles, que era o administrador, pegou e transferiu tudo isso para a cidade de Atenas, né? E acabou usando em benefício próprio para eles boa parte desses recursos, né? Então, assim, diante dessa quantidade de investimentos, né? O crescimento assim e o fortalecimento de Atenas, eles começaram assim a despertar a atenção de Esparta, que temia, né, que essa situação prejudicasse assim seus acordos com outras cidades e estados ali das penínsulas. Falando aqui mais uma vez, gente, não existia Grécia unificada, eram cidades e estados independentes, né? Eu falo isso para vocês desde o início do ano. Então, visando combater esse avanço ateniense, né, Esparta fundou a Liga do Peloponeso para combater a Liga de Delos. E a consolidação assim de Atenas, né, devido à vitória lá nas guerras médicas, a nação da Liga de Delos, né, a interferência política de Atenas na Grécia, em boa parte da cidade, em várias regiões, né, foram assim os fatores que acabou desencadeando essa guerra, né? E aí, Atenas acabou decretando assim um bloqueio a uma cidade chamada Potideia, né? E decretou assim sanções econômicas contra outra cidade que chamava Megara, que era aliada de Esparta, né? Então assim, essas duas medidas acabou determinando, né, foi aquele estopim, né, para que a guerra iniciasse no ano de 431, tá bom? E assim, costuma-se dividir essa guerra, né, em duas fases. A primeira durou cerca de 10 anos, né? E aí houve um período ali de paz. Aí quando foi em 415, eles retornaram novamente, né, na segunda fase, né? Quando Atenas tinha o general Alcibiades ali à frente, resolveu atacar Siracusa, que era uma aliada de Esparta. Aí Esparta
não tinha muita opção. Como eu falei, Atenas tinha uma grande esquadra naval, né? Ela era muito forte pelos mares. O que Esparta fez? Foi pedir ajuda justamente dos persas, né? Os persas, claro que aceitaram ajudar, mas eles pediram muitas regiões. Falou, caso a gente vença, nós vamos querer, né, algumas cidades e estados e vamos querer algumas regiões para a gente. Os espartanos, claro, aceitou a ajuda dos persas e eles venceram Atenas. Porque com a ajuda dos persas, Atenas acabou recuando e passou a lutar dentro dos próprios muros. Né? Isso não está no livro de vocês, mas uma peste acabou atacando. Temos aí essa pandemia desse Covid-19, né, como exemplo. Uma peste naquela época acabou fazendo o quê? Invadiu a cidade, chegou na cidade. E como as pessoas estavam presas ali, confinadas dentro dos muros, muita gente morreu por essa peste. Né? Atenas acabou se rendendo, né? E Esparta foi a grande vitoriosa e começou o quê? A parte assim de hegemonia de Esparta. Né, Esparta passou a dominar toda a região, tá? E aí mais tarde, gente, surgiu um grande conquistador, Alexandre o Grande. Para outros, Alexandre Magno, lá da Macedônia, que é um país que faz fronteira com a Grécia, ela é na parte de cima ali, tá? Inclusive vocês têm um encarte que vocês receberam junto com os livros de vocês. Eu gostaria que vocês lessem para aprofundar a história de Alexandre, que é muito legal, tá bom? E essa época foi conhecida como civilização helenística. Por quê? Porque os gregos, eles costumavam chamar eles mesmos de helenos, né? E essa civilização helenística, ela foi assim o resultado, né, de uma fusão, de uma mistura de diversas sociedades, principalmente, né, grega, persa e egípcia, tá? Então, assim, esse movimento assim de expansão, né, que foi promovido por Alexandre, ele foi responsável pela difusão dessa cultura grega pelo Oriente. Né? Ele fundou várias cidades, foram várias cidades que receberam o nome de Alexandria em homenagem a ele, né? Que se tornaram assim, verdadeiros centros, né, de difusão da cultura grega lá no Oriente. Né? Então, assim, nesse contexto, a cultura grega ela acabou se misturando com as culturas locais. Né? E esse processo, essa mistura de culturas, foi dado o nome de helenismo, tá bom? E assim, a cultura grega misturada a elementos até orientais também, né, deu origem a essa cultura helenística, né, numa referência justamente a isso, né, aos gregos, porque eles se chamavam de helenos, tá? Então assim, é, o período assim de dominação de Esparta foi rápido, né? Porque Esparta saiu da guerra do Peloponeso contra Atenas bastante enfraquecida. Eu já falei para vocês aqui que os pobres ficaram ainda mais pobres, né? Não só em Atenas, né? Porque as pessoas deixam de investir, por exemplo, numa parte social, em outras coisas, e toda a riqueza de uma cidade-estado acaba fazendo o quê? Sendo destinada para os soldados, né? Para a guerra. E Esparta saiu com muitos gastos. E o que causou assim um forte conflito assim social interno, né? E essa situação foi decisiva para que uma outra cidade-estado começasse a dominar. E o nome dessa cidade era Tebas. Mas essa também teve assim, não teve um domínio muito completo, tá? E assim, os problemas internos e externos da Grécia eram muitos, né? E facilitou a invasão de outros povos, né? As guerras médicas e a guerra do Peloponeso enfraqueceram demais essas cidades, né? E acabou dividindo, né? Falei isso para vocês no início do ano. Toda vez que essas cidades-estados, desde as primeiras formações, quando elas se juntam, elas se tornam mais fortes para se defenderem, né? Mas elas acabaram, né, se dividindo por causa da guerra e foi uma presa fácil para outras cidades que pudessem invadi-las, tá bom? Então, assim, foi justamente essa divisão que fez assim com que os macedônios, né, que vieram lá de cima do Planalto da Anatólia, né, que é a região norte lá da Grécia, invadisse a região. Né? Inicialmente com o rei Filipe, né, ele estimulou assim a rivalidade. Primeiro ele estimulou a rivalidade entre cidades e estados, né?
a fim de que ficassem ainda mais divididas, mais fracas, né? Dessa forma ele teve tempo para que ele pudesse assim organizar um exército, né, e para concluir seus objetivos. Aí no ano 338 ele começou essa política de expansão, de crescimento, né, de domínio da Macedônia, né? E assim eles venceram os gregos fácil na batalha de Queroneia. Então assim, mesmo com a união entre Tebas e Esparta, não foi assim possível vencer as tropas de Filipe, né, que estavam muito bem preparadas. Então assim, após ali a conquista da região da Grécia continental, os macedônios partiram para conquistar outras regiões, né? E aí se destacou quem? Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que é filho de Filipe, né? Ele era, assim, muito bom politicamente, né? Além de ser um grande guerreiro. E Alexandre, assim, deu continuidade, né? A, a expansão, né? O crescimento que o pai dele começou, né? E ele, assim, ele era grande estrategista. E ele criava, assim, algumas estratégias, assim, nas batalhas, né? Que pudessem realmente garantir as vitórias assim dos exércitos dele, né? E assim, ele motivou seu exército com uma cavalaria. Nossa, ele montou uma cavalaria, né? E outra coisa, tinha uma infantaria que eram soldados muito bem preparados a pé, né? Então o exército dele era muito bem montado. E à frente assim desse exército, dessa parte militar, ia primeiro os seus arqueiros, né? Várias fileiras de arqueiros, cada um disparava em um tempo diferente, e isso desmontava o exército inimigo, né? E Alexandre, assim, ele teve algo muito importante. Quando ele conquistava uma cidade, ele não destruía a cidade, ele não destruía a cultura, ele não destruía a religião, ele permitia que as pessoas continuassem com suas religiões e geralmente mantinha alguém dessa própria política, mais ou menos assim, como se fosse uma espécie de vice, deixava alguém dele, né, para controlar essa cidade, mas deixava os vices, os reis, né, como vices ali. Então ele acabava tendo o respeito dessas pessoas, né? E ele acabou conquistando a Europa, a Ásia, ele conquistou boa parte da África desse jeito, tá? E assim, ele visando assim manter relações próximas, né, com esses povos, né, ele estimulou o casamento dos seus guerreiros com as mulheres dessas terras conquistadas, né? Então isso foi fortalecendo ainda mais os laços familiares, né? Inclusive ele próprio casou com a princesa persa, né? E assim, esse período foi um período assim de grande dominação macedônica, ficou conhecido como helenismo, né? Justamente por causa desse contato cultural, né, entre esses povos. E Alexandre foi um cara que ele investiu bastante na cultura, a ponto de criar assim uma grande biblioteca lá em Alexandria, no Egito, que se tornou a maior biblioteca do mundo, né? E no Império assim do Alexandre também se criaram assim museus, incentivo ao teatro, à pintura, à arte. E assim, após a morte de Alexandre, né, que foi causada por uma doença semelhante assim a mais ou menos uma malária, né, uma febre, o seu reino acabou sendo dividido em três partes. Cada general passou a governar uma parte, né? Ficou o reino da Síria, o reino do Egito e o reino da Macedônia. Além disso, teve assim a Pérsia e a Índia, né, que se tornaram-se independentes, tá bom? Então isso aí foi só um pequeno, né, mais uma pequena parte da nossa aula, né, falando um pouquinho sobre as guerras que aconteceram ali na Grécia, né? Em destaque aí a Guerra do Peloponeso e falando um pouquinho sobre Alexandre o Grande. E mais uma vez eu peço aqui que vocês, por favor, todos vocês tenham um encarte falando de Alexandre. Leiam que vocês vão conhecer, tá? Vai conhecer muito mais sobre esse grande conquistador da época da Grécia, tá bom?